Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Nesse momento em que o Senhor tem nos concedido essa oportunidade única de estarmos falando da Sua palavra, eu quero falar nesse momento sobre uma parte da Bíblia que mais me chama a atenção, que eu acho mais linda, e todas as vezes que eu leio eu me emociono, eu fico alegre. A gente tem vários comportamentos ao ler, né? Quero falar com vocês a respeito do livro de Salmos, né? Uma das mais lindas histórias, revelações de Deus, manifestações do agir de Deus na vida do seu povo, dos reis, dos salmistas. Então é uma das partes que eu mais admiro, né? E é sobre algumas revelações desse livro que eu quero estar compartilhando nesta oportunidade que nós estamos tendo agora. Nós temos aqui o Salmo de número 1 para nós começarmos, né, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Queridos, como eu disse, quando eu leio o livro de Salmos, eu fico preso na realidade e a gente consegue sentir a presença de Deus sendo manifesta de uma forma tremenda, porque Salmos é uma história de adoração, de louvor, de manifestação de Deus, de dores, sofrimentos, perseguições e também de alegrias. Então, Salmos é considerado o inário do povo de Israel, né? Classificado literalmente como uma literatura poética, né? Hebraica, que está recheada de vários sentimentos, como emoção, ritmo e uma linguagem metafórica, né? Mas, acima de tudo, é uma realidade vivida pelos filhos de Israel, os salmistas. Todos os salmos são mensagens reveladas por Deus e vivida por Davi, Moisés, Salomão, entre vários outros escritores e alguns até desconhecidos, né? Escreveram o livro de Salmos, e muitos deles sofreram perseguições, foram humilhados, passaram por muitos desgastes na sua vida, mas todos eles se humilharam diante de Deus, e o Senhor concedeu a eles a vitória, o livramento e a honraria que eles necessitavam, né? Nós vemos Moisés, e um dos salmos que Moisés escreve, Salmo de número 90, ele está ali registrando ali, né, o agir de Deus na vida do povo de Israel, na sua vida,
quando ele estava legislando, né, ou ele era o legislador do povo de Israel no deserto. Então nós vemos Moisés escrevendo o Salmo de número 90, ressaltando o que Deus tem feito na vida do seu povo. Mas, queridos, Salmos é a história, né, contada de um povo que viveu, né, e às vezes eles passaram por momentos de muita dificuldade, mas as dificuldades não fizeram com que eles desistissem ou esmorecessem de servir o Senhor. Mas em vários salmos, principalmente no Salmo de Davi, né, que é um dos que mais tem volume de salmos na Bíblia. Sabemos que Asaf também escreveu, né? E a gente vê a história de sofrimento, a história, né, de adoração, os momentos em que Davi estava mais perseguido, sendo mais perseguido, rodeado pelos seus adversários. Ele se jogava no chão, se humilhava diante de Deus e Deus dava a ele a vitória. Muitas das vezes Davi ele precisava sair para a guerra, para a batalha, e primeiro ele consultava o Senhor se ele devia ir ou se não devia, se Deus ia dar a ele a vitória ou se não ia. Então a gente consegue ver o agir de Deus dando livramento e abençoando o seu povo. Mas nós temos, né, essa história, né, tão linda nos Salmos, né, que é considerada aí o inário, porque o povo, eles adoravam a Deus, eles buscavam o Senhor, salmodiavam. Às vezes os momentos de mais angústias, ao invés deles desistirem, eles iam salmodiar o Senhor, adorar, cantar louvores a Deus, e Deus dava a eles a resposta que eles precisavam, né? Então nós vemos aí que os salmos, eles são compostos por vários salmistas. Alguns deles é desconhecido, né? Mas Deus deixou essa história registrada para que nós possamos também ter por base, tirar dos salmos esse momento de louvor, de adoração, e que nós possamos também adorar o Senhor, né? Não deixar que as guerras existenciais nas nossas vidas venham nos tirar da presença de Deus, mas que nós possamos enxergar nos salmos, né? Discernir que nos momentos de mais dificuldade da nossa vida, Deus está conosco. É só clamarmos, é só falarmos com o Senhor e Deus estará nos abençoando, né? Então, é uma realidade vivida, né, pelos filhos de Israel, como eu já disse, pelos salmistas. Todos os salmos são mensagens reveladas por Deus e vivida, né, por esses salmistas que deixaram registrado para nós. Entre outros, né, entre outros salmos que nós conhecemos também, contam histórias lindas, ainda que seja de sofrimento, mas de realidade de Deus na vida de cada um deles. Através dos salmos, Deus se revela, ou se revelava, se manifestava, né, a sua providência, né, e dava livramento aos seus escolhidos, dos seus inimigos, pois em momentos, né, de angústias, de perseguições, eles oravam, eles adoravam, eles se martirizavam, se isolavam, eles rasgavam seus corações na presença de Deus, abriam, mas com alegria, às vezes com sofrimento, os seus lábios, né? E clamavam a Deus. E o Senhor se manifestava e dava a eles o livramento. Deus livra a todos que o levam a sério, todos aqueles que valoriza, que reverencia
a presença de Deus na sua vida, Deus dá o livramento. Livra do mal, perseguições, todo tipo de aflições, Deus dá o livramento para aqueles que realmente levam a sério e guarda os seus mandamentos, né? Guardar os mandamentos do Senhor não é fechar eles no nosso coração, na nossa vida e não fazer nada, não, mas é aplicar eles na nossa vida. Às vezes tem tantas pessoas que estão passando por dificuldade, aflições, perseguições, e entra dia, sai dia, mês, ano e sai ano, e ele não consegue se ver livre, mas também não clama, não adora, não busca o Senhor, não se derrama na presença de Deus. E o Senhor, Ele dá livramento para aqueles que aplicam os mandamentos do Senhor na sua vida, no seu dia a dia, em adoração, em louvor, em depender do Senhor. Deus está pronto a livrar, assim como Ele foi com os salmistas, assim como Ele foi com os filhos de Israel, Ele também será com você, que às vezes hoje está passando por um momento de dificuldade, está sendo perseguido, né? E Deus está querendo que você aplica os mandamentos dele, seja sincero diante dele, clama a ele, ele vai manifestar a sua providência e te dar o livramento que você precisa, né? Então, meus queridos, nós estamos vendo, né, aqui no livro de Salmo, o que significa, né? O que significou para o povo de Israel? Significou experiências, adoração, né? Às vezes momento de dificuldade, mas também significou para eles que Deus manifestou o seu braço forte e livrou eles de todos os confrontos que eles encontravam, né? Então nós vamos andar mais um pouquinho aqui, porque nós sabemos que é uma história de amor, de adoração, de louvor, mas também de um grande aprendizado para as nossas vidas, porque o livro de Salmo, ele começa nos exortando a meditar na palavra de Deus, como nós lemos aqui, né? No início aqui nós lemos aqui que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda de escarnecedor. Então ele já começa nos exortando, né, a aplicar a palavra de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, e nos manda, nos exorta a abandonar o pecado, o erro, tudo aquilo que agrada a nossa carne, que desagrada o Senhor. O livro do Salmo já começa nos exortando a isso, a valorizar a palavra de Deus para sermos abençoados. Abençoados aqui, nessa terra, e depois de tudo, nós termos também a vida eterna. Abandonar o pecado, arrependimento, né? É isso que Deus quer. E Ele também termina nos lembrando de estar sempre adorando a Deus, que está lá no Salmo de número 150, que é o último salmo da Bíblia, né? Vai dizer para nós que tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Você pode ler lá depois, o Salmo de número 150, exorta todos a adorar o Senhor, né? Então nós precisamos, né, estar valorizando não só o Salmo, mas toda a Bíblia, que é a palavra de Deus. Mas como nós estamos falando do Salmo, então ele começa nos exortando a guardar, aplicar a palavra de Deus, e termina também nos lembrando que, além de guardar e aplicar, nós precisamos continuar a seguir, a adorar o Senhor. Nos Salmos nós encontramos algumas expressões que nós vamos falar. Nós não vamos falar sobre o significado de todas elas, mas nós vamos falar de uma só. Só que eu quero citá-las aqui para vocês, né? Nós encontramos no livro dos Salmos, quando nós estamos lendo, estudando, nós encontramos as expressões como Selá, Igaion, Miquitão, Gedutum, Masquil,
todos eles têm o seu significado, né? Todos eles têm os seus significados. Mas eu vou falar, né, de uma outra expressão encontrada no livro dos Salmos, que é degraus, ou cântico dos degraus, né? Quando você vai ler Salmo de número 119, essas expressões que eu acabei de citar para você, você vai ver lá. Quando você estiver lendo Salmo de número 46, você vai ver lá também Selá, essas expressões. Em algumas Bíblias, como as atualizadas, a traduções, né, a João Ferreira de Almeida, quando você estiver lendo, você vai encontrar. Mas como eu te disse, eu vou falar sobre a expressão encontrada no livro do Salmo, né, que fala degraus, ou cântico dos degraus, que literalmente significa subir. Para todos aqueles que estão hoje se humilhando, descendo na presença de Deus, se humilhando na presença de Deus, pode ter certeza que Deus vai colocar alguns degraus na sua vida, não para que você desça, mas para que você suba. Canto dos degraus significa que depois que eles se humilharam, passaram perseguições, foram cercados, rodeados, sitiados pelos inimigos, eles clamaram ao Senhor e Deus exaltou, dando a vitória. Então, literalmente, degrau significa subir. Todos que adoram e louvam a Deus, sobe. Sobe porque Deus os exalta. Os humilhados, né, serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Então o livro de Salmos nos mostra esses altos e baixos. Nos mostra história de alegria, de tristeza, de quebrantamento, de arrependimento, de adoração, de louvor. E Deus, todas as vezes que um dos salmistas, eles vão se humilhar na presença de Deus, Deus vai exaltar eles. Humilhar significa rebaixamento de alma, contristamento. E Deus derrama sobre ele o seu bálsamo, alegra o coração deles e exalta. Aí eles vão fazer o cântico dos degraus, o salmo cântico dos degraus, que significa literalmente subir. Depois que eles se humilharam, depois que foram perseguidos, eles clamaram ao Senhor e o Senhor deu a eles a vitória. Então eles subiram, né? Então subir por quê? Porque Deus os exalta. E quem exalta o homem é Deus. Ainda que as pessoas pensam assim, não, eu consegui, não foi você conseguiu. Ao homem, se não vem do céu, ele não tem nada. É Deus que dá. Nós precisamos de fazer como o salmista, reconhecimento, reconhecer e adorar o Senhor, sabendo que é Deus que nos exalta, que é Deus que nos fortalece e que sem Deus, eu e você, nós não somos nada. Mas nós precisamos de Deus para ser alguma coisa na vida. Toda vitória fora da presença de Deus, ela não significa nada. Mas quando Deus nos dá vitória, nós clamamos a Deus e Deus nos dá vitória, essa vitória não vai nos acrescentar dores. Então, Deus que exalta o seu povo. Deus tirou Israel do cativeiro. Quando eles resolveram, né, reconhecer necessitados do Senhor e não aguentava mais adorar por causa do sofrimento. Então, Israel, em vez de adorar, Israel começou a gemer e a chorar e se humilharam. Então Deus os exaltaram, tirando do cativeiro. Aqueles que viam Israel no cativeiro tiveram que ver eles subindo. Subindo como? Sendo libertos do cativeiro. Assim, que Deus vai fazer também. Receba essa palavra.
É assim que Deus vai fazer também com a sua vida, é assim que Deus vai fazer também com a sua família, é assim que Deus vai fazer também com você, que está passando agora momentos de perseguições, decepções. Às vezes você tem chorado, às vezes você tem sofrido, falado, eu não aguento mais tanta perseguição, tanto momento de derrotas, mas eu quero profetizar na sua vida. Comece a adorar a Deus, comece a se humilhar na presença de Deus, começa a buscar a presença do Senhor, adora a Ele, e você vai ver que Deus vai te exaltar. Você vai ver que Deus vai te tirar desse momento de dificuldade. Que Deus vai fazer com que esse passado de sofrimento chegue ao fim e você receba a bondade, a prosperidade, a exaltação de Deus sobre a sua vida, sobre a sua existência. Então, como eu disse, é assim que Deus vai fazer com você. Vai te tirar vai te tirar dessa situação desesperadora que você está vivendo. E você que não está vivendo um momento de desespero, de aflições, perseguições, continue adorando a Deus. Como diz na palavra do Senhor, você que está de pé, cuide para que não caia. Então continua adorando, continua reverenciando, servindo o Senhor, que Deus vai continuar também te segurando, te sustentando. Como nós falamos, Israel passou por muitos momentos de dificuldade. Só que Deus os exaltaram. Por quê? Porque eles reconheceram, porque eles reverenciaram o Senhor. Então Deus exaltou o povo de Israel, tirando eles do cativeiro. O Salmo de número 126 vai dizer assim para nós. Olha para você ver, o Salmo de número 1 começa nos exortando, né, a guardar a palavra de Deus, a aplicar ela na nossa vida, a nós valorizarmos a palavra do Senhor. E o Salmo de número 150 vai terminar, que é o último salmo, termina dizendo assim: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza, louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o adufo e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com órgãos, louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Então, Israel entendeu isso e se humilharam e louvaram o Senhor, ainda no cativeiro. E lá no cativeiro, quando Deus vê e contempla Israel se humilhando, gemendo, chorando, mas adorando o Senhor, Deus cumpre na vida do povo de Israel, né? Porque Deus não aguenta ver um dos seus servos passando dificuldade, chorando, se humilhando. Então veja bem, o Salmo de número 126, depois que Israel se humilha, né, nós vamos ver aqui alguns salmos falando sobre a libertação do povo de Israel, né? Como nós vemos aqui no Salmo de número 123, a oração do crente desprezado, eles se contristaram, se quebrantaram, começaram a orar, começaram a clamar ao Senhor. Nós vemos aqui que Deus vai salvar o seu povo no Salmo de número 124, Salmo 125, que é o cântico dos degraus, que é literalmente subir. Então eles começaram a se contristar, se humilhar e clamar ao Senhor. Salmo 150, nós vemos lá que eles louvaram a Deus e nos exorta também a louvar o Senhor constantemente. Então no Salmo número 126 diz assim: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, aqueles que levam a preciosa semente, andando e chorando,
voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus mortos. Nós vemos alguns salmos. Israel se contrista, se arrepende, começa a adorar o Senhor. E nós vemos no Salmo 125, a epígrafe dele é Cântico dos Degraus. Nós vemos que Deus começou a fazer Israel subir do cativeiro, sair do desprezo, sair do sofrimento. E Deus liberta Israel do cativeiro. Agora o 150, exorta, continue adorando, continue louvando o Senhor, porque é o Senhor que nos exalta. É o Senhor que tem uma história de valor, de conquista, de bênção, para a minha e para a sua vida. Então, queridos, continue adorando o Senhor Jesus, que Deus tem bênção para a sua vida, amém? Que Deus possa e te abençoe, guarde a sua família, guarde os seus projetos e que você concretize cada um deles. E que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e também da nossa nação, porque a nossa nação precisa voltar a adorar o Senhor, a nossa nação precisa voltar a se quebrantar na presença de Deus, precisa estar colocando o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida, para que a história da nossa nação seja transformada. Deus está com a mão estendida para salvar, está com o ouvido aberto para nos ouvir, nos atender e nos dar livramento. O que nós precisamos é de ter um coração arrependido, de nos contristar na presença de Deus e depender do Senhor. Que as boas e potentes mãos do Senhor estejam sobre a sua vida, te abençoando. Fiquem na paz. Amém.